Determine pelo método da substituição as soluções dos sistemas lineares abaixo. Então, na letra A nós temos o seguinte sistema: x1 mais 2x2 menos x3 igual a 1, 3x1 menos x2 mais x3 igual a 2. Então, perceba que esse sistema, né, é um sistema em que o número de linhas e o número de variáveis são diferentes. Perceba que nós temos aqui, ó, 3 variáveis, x1, x2 e x3, só que nós temos apenas 2 linhas, tá bom? Então esse vai ser um sistema que não vai ter uma única solução, tá? Vai ser um conjunto de soluções. E como que a gente vai determinar esse conjunto de soluções? O exercício pede para utilizar então o método da substituição. Então a gente vai isolar alguma das variáveis e substituir nessas linhas, né, e encontrar alguma relação entre elas. Antes mesmo, né, da gente começar a isolar, gostaria que vocês efetuassem, por exemplo, a soma dessas duas linhas. Por que eu já peço para fazer a soma? Porque perceba que x3 menos x3 e x3, eles vão se anular quando a gente somar essas equações, tá bom? Então, somando as equações, a gente vai ter x1 mais 3x1, 4x1, certo? 2x2 menos x2, a gente vai obter 1x2, ou apenas, né, x2, igual a 1 mais 2, que resulta em 3. Tá bom? Então aqui a gente pode agora isolar uma variável, tá? Eu vou trazer aqui para cima. Eu vou isolar o x2. Isolando o x2, nós vamos obter 3. Este termo que estava positivo vem para a direita negativo. Então vai ficar 3 menos 4x1. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai trabalhar a substituição dessa equação nessa segunda linha, tá? A linha você escolhe, tá? Não necessariamente precisa ser a segunda, a primeira, né? Tanto faz. Por isso que se fala o método da substituição. Você vai substituir em alguma dessas linhas aqui do sistema. Eu vou substituir o x2 nesta linha aqui. Então eu vou ficar com 3x1 menos o x2, então eu vou multiplicar toda essa linha aqui por x2, né? Porque o nosso x2 vale 3 menos 4x, então vai ficar 3 menos 4x1 mais x3 igual a 2, tá bem? Então aqui, distribuindo esse menos aqui, a gente vai ficar com 3x1 menos 3, menos com menos dá mais, então fica 4x1 mais x3 igual a 2, tá bem? Então agora aqui agrupando os termos semelhantes, esse 3 pode vir para cá positivo, 3x1 mais 4x1 fica 7x1 mais x3 igual, menos 3 vem para a direita, dá 3 positivo, somado com 2 dá 5. Tá bem? Então, dessa forma, então, nós encontramos a solução do nosso sistema, né? Talvez você se pergunte, onde que o professor está vendo a solução do nosso sistema? O nosso sistema, né, não vai ter uma solução única, como eu disse a vocês, né? Por quê? Porque o número de variáveis é diferente do número de linhas, né? Ou seja, do número de equações desse sistema. Então, por isso, a gente vai encontrar mais de uma solução para esse sistema, tá bem? E esse conjunto de soluções é formado pela combinação, né, de x1 em relação a x2 e x3. De que forma? A gente pode afirmar assim, ó, solução, então vai ser, né, eu vou colocar na forma de um vetor. Então o nosso x1 a gente vai colocar um x1 geral, porque nós colocamos x2 e x3 em função de x1. Então a gente vai colocar x1, o nosso x2, né, que é a segunda componente desse vetor, vai ser 3 menos 4x1. O nosso x3, a terceira componente, vai ser 5 menos 7x1. Tá bom? Então aqui está a solução do nosso sistema linear pelo método da substituição. Lembrando, né, que para todo x1 pertencente aos reais, a gente sempre vai encontrar uma solução para esse sistema. Tá? É sempre bom a gente, né, verificar algumas soluções. Por exemplo, se eu tomar x1 igual a 0. Se eu tomar x1 igual a 0, a gente vai ter a seguinte,
né, a seguinte tríade de solução. x1, 0, então vai ficar 0. 3 menos 4 vezes 0 dá 3. 5 menos 7 vezes 0 dá 5. Tá bom? Então perceba que 0, 3 e 5 é solução da nossa equação. Podemos conferir isso, né? Vamos colocar aqui, vamos fazer de cabeça, né? Porque não são contas muito difíceis não, tá? Então nosso x1 é 0, então vai zerar essa parte. 2 vezes 3, que é o nosso x2, dá 6. 6 menos o x3, que é 5. 6 menos 5 dá 1. Fechou. Conferindo na segunda linha. Aqui vai dar 0, porque o x1 é 0. Menos x2, então vai ficar menos 3. Menos 3 mais 5, que é o x3, dá 2. Tá? Então perceba que de fato essa é uma solução. Né? Vamos colocar aqui para x1 igual a 1, por exemplo. Qual é o conjunto de solução? Então, o nosso x1 é 1. 3 menos 4 vezes 1 dá 4, né? Então, 3 menos 4, perdão, não dá 4, né? 3 vezes 4 vezes 1 fica 3 menos 4, tá bom? 3 menos 4 fica menos 1. Eu acho que eu acabei falando vezes, né? Mas é 3 menos 4. 3 menos 4 menos 1. 5 menos 7 vezes 1, 5 menos 7, porque o nosso x1 vale 1, 5 menos 7, menos 2. Tá bom? Então perceba que aqui nós temos, né, outra solução para a equação. Basta conferir. Né? Vou colocar aqui. Nosso x1 vale 1. 2 vezes x2, então 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos x3, menos 2, fica 2 positivo. Esse 2 cancela com esse menos 2, sobra 1, exatamente 1. Na linha de baixo, 3 vezes 1 dá 1. Vou colocar aqui embaixo, tá? 3 vezes 1 dá 3, né? Menos 1 fica 1 positivo. Mais 3, que é menos 2. Então aqui menos 2. 3 mais 1, 4. 4 menos 2 dá 2. Exatamente, né, o nosso valor da segunda equação. Tá bem? Então, a solução do nosso sistema está aqui. Tá? Não é uma solução única, é um conjunto de soluções, uma infinidade de soluções. Tá? E eu gostaria de convidar vocês a observar esse sistema, como que ele fica representado graficamente. Tá? É bem interessante observar. Por isso eu convido vocês agora a ir lá no software GeoGebra e verificar a solução desse sistema graficamente. Vamos lá? Vamos agora verificar como podemos encontrar a solução analisando aquelas equações graficamente. Então na letra A nós temos o sistema x1 mais 2x2 menos x3 igual a 1 e 3x1 menos x2 mais x3 igual a 2. O GeoGebra não entende x1, x2 e x3 como variáveis. Ele entende x, y e z. Então a gente vai fazer essa substituição, tá? x1 por x, x2 por y e x3 por z. Então, colocando a primeira equação, a gente vai ter x mais 2y menos z igual a 1. Em seguida você pode apertar Enter. Vai criar um plano, né? Aqui na janela na janela 3D, né? Na janela de 3 dimensões. Vamos digitar a segunda equação. 3x menos y mais z. Isso é igual a 2. Em seguida você pode apertar Enter. Então, a gente pode analisar que a solução, né, o conjunto de solução do nosso sistema é exatamente onde esses dois planos se interceptam. Tá bem? Então, a interseção entre dois planos origina uma reta. E vamos verificar que reta é essa. Para construir essa reta, a gente vai pegar aquelas duas soluções particulares que nós encontramos lá na lousa. Lembra que nós aplicamos x1 igual a 0 e nós encontramos a seguinte solução: 0, 3 e 5. Então você digita, abre parênteses, digita os valores de x1, x2 e x3 e em seguida pode apertar Enter. Você vai observar aqui no plano que o ponto A está exatamente
na interseção entre os dois planos. Vamos fazer o mesmo com aquele outro ponto que nós encontramos lá na lousa. Foi o ponto 1, menos 1 e menos 2. Tá bem? Em seguida você pode apertar Enter e você vai observar que o ponto B também aqui embaixo está bem na interseção entre os dois planos. Então aqui na barra de ferramentas, na terceira aba da esquerda para a direita, você abre ela e seleciona a reta. Depois você clica no ponto A e clica no ponto B. E você vai obter então, né, a equação da reta aqui na janela de álgebra, que é exatamente a solução do nosso sistema. A solução do nosso sistema é essa reta, tá bem? Perceba, né, deixa eu colocar bem em perspectiva aqui, que essa reta está exatamente na interseção entre os dois planos, estão vendo? E por uma reta, a gente sabe que ela é formada por infinitos pontos, por isso que a gente fala que o nosso sistema, ele é um sistema possível, só que indeterminado, porque existem, né, infinitas soluções que são pontos pertencentes a essa reta. Na letra B, nós temos o seguinte sistema: 2x menos y mais z igual a 0, x mais y menos 2z igual a 1, x menos y menos z igual a 2. Então aqui nós temos um sistema dito normal, que é um sistema em que ocorre, né, o mesmo número de linhas com o mesmo número de variáveis, né? Então nós temos a variável x, y, z e 3 equações que compõem esse sistema. Então, trabalhando com o método da substituição, vamos começar com essa linha de baixo, isolar uma variável, tá? Eu vou isolar primeiramente aqui a variável x, tá bom? Isolando o x, eu vou ficar com 2. Estes termos que são negativos vêm para a direita positivo, então vai ficar 2 mais y mais z, ok? Agora fazer o que? Vou pegar essa equação que eu trabalhei aqui na substituição, que eu isolei a variável x, e vou substituir essa variável na segunda equação. Então o nosso x, que na verdade é 2 mais y mais z, então vou colocar 2 mais y mais z, mais o y, menos 2z, igual a 1. Né? Daqui a gente pode somar os termos semelhantes. Y mais y dá 2y, mais z menos 2z fica menos z, igual, este 2 está positivo, vem para a direita negativo, 1 menos 2 fica menos 1, tá bem? O que a gente pode fazer? Podemos isolar a variável z aqui. Então o z vem para cá positivo e esse menos 1 vem positivo. Então, vou colocar aqui em cima, o nosso z é, passando esse z para cá, esse 1 vem positivo, então fica 2y mais 1, tá bem? Agora eu vou pegar o x, vou pegar o z e substituir na primeira equação, tá bom? Então, nós vamos ter 2 vezes, quem é o nosso x? 2 mais y mais z, 2 mais y mais z, menos, tá? Muito cuidado aqui, eu já ia cometer um erro. Perceba que a gente está substituindo, né? Está substituindo tanto x quanto y. Perceba que aqui aparece estamos substituindo x e z. Perceba que aqui nós também temos um z. Então nós já podemos fazer a substituição desse z por 2y mais 1, ok? Porque nessa primeira linha a gente vai obter então apenas o valor de y, tá bem? Então 2x está aqui, né? O nosso x que é 2 mais y mais z, o nosso z é 2y mais 1, então ficou essa expressão aqui, beleza? Menos o y, que a gente quer permanecer com ele, mais o z, que é 2y mais 1, e isso é igual a 0, tá bem? Então aqui, somando os termos semelhantes, a gente vai ter 2 que multiplica y mais 2y fica 3y, 2 mais 1 fica 3. Menos, deixa eu somar aqui, né? Menos y mais 2y fica y positivo, mais 1, igual a 0. Aplicando aqui a distributiva, nós vamos ter 2 que multiplica 3y fica
6y. 2 que multiplica 3 fica 6, mais y mais 1, igual a 0. Juntando os termos semelhantes, a gente vai ter 6y mais y, 7y. 6 mais 1, 7, igual a 0. Tá? Passando esse 7 para cá, agora, né? Aritmética aí, 7y igual a menos 7. Divide ambos os lados por 7, o nosso y vai ficar menos 1. Né? O nosso y é menos 1. Se y é menos 1, a gente pode encontrar, então, o valor de z. Tá bom? Então, se y é menos 1, o nosso z vai ser 2 vezes o y, 2 vezes menos 1, que é o valor que nós encontramos para y, mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2 mais 1 também dá menos 1. Então, o nosso z também vale, né? Deixa eu colocar aqui em cima, o nosso x, o nosso y e o nosso z. O nosso z a gente viu que vale também menos 1, o nosso y também menos 1. E agora, para encontrar o valor, de x, vou apagar essa linha aqui de cima, tá? Basta substituir tanto y quanto z nesta equação. Então, x é igual a 2 mais o y, que é menos 1, então vou colocar aqui um menos 1, mais o z, que também é menos 1, então aqui vai ficar menos 1 também. Tá? 2 menos 1 dá 0. Então, nosso x vale 0. Então, podemos aqui formalizar que a solução do nosso sistema é 0, menos 1 e menos 1. Tá bem? Caso você queira conferir se de fato isso é verdade, nós podemos fazer aqui um teste bem rapidinho, né? Então, nós vamos ter x é 0, y menos 1 e z menos 1. Então, na primeira linha, 2 vezes 0, menos 1, menos 1 igual a 0. 2 vezes 0 dá 0, menos 1 fica mais 1, menos 1, e isso de fato dá 0. Na segunda linha, o nosso x é 0, o nosso y é menos 1, menos 2 que multiplica menos 1, que é o nosso z. Isso tem que dar 1. Então, 0, menos 1, menos 2 vezes menos 1 dá mais 2. Menos 1 mais 2, isso dá 1. Então, fechou com a resposta. Fechou com, né, o valor da segunda equação. Por último, então, nosso x é 0, nosso y é menos 1, então fica menos 1, menos o z, que também é menos 1, e isso tem que dar 2. Menos com menos dá mais, então fica 0 mais 1, menos com menos dá mais 1, e 1 mais 1 de fato dá 2. Então, só conferindo a nossa resposta da solução do sistema, né? E utilizamos, né, obviamente, aqui o método da substituição de variáveis. Também convido vocês a observarem como se resolve, né, graficamente, como que se observa graficamente, né, a resposta de um sistema com 3 variáveis e 3 equações. Convido vocês a ir lá no GeoGebra novamente para verificar a solução deste sistema, se de fato é 0, menos 1 e menos 1. Vamos lá? Já na letra B, nós temos um sistema com 3 equações. Então, vamos inserir todas elas aqui no GeoGebra. Então, a primeira é 2x menos y mais z, e isso é igual a 0. A segunda, x mais y menos 2z igual a 1. A terceira e última, x menos y menos z igual a 2. Tá bem? Então, perceba, quando nós temos aqui, então, 3 planos, só vai existir uma solução, né? Porque a solução, ela sempre está na interseção entre os planos, né, que são originados pelas equações dos sistemas. Quando a gente tem 2 equações, né, a interseção entre aqueles planos, como a gente viu na letra A, é uma reta. Quando a gente tem 3 planos, né, só existe um ponto comum a esses 3 planos, né, se é que eles se interceptam, né? E quando eles se interceptam, então só existe uma solução para esse sistema, tá? E a solução que nós encontramos lá na lousa, né, deixa eu colocar aqui, foi, deixa eu verificar aqui, foi 0, menos 1 e menos 1. Então, vamos colocar aqui no campo de entrada. Abre parênteses, 0, menos 1 e menos 1.
Em seguida pode apertar Enter. E você vai observar, né, o nosso ponto A, né, perceba que com 3 planos fica difícil de observar, mas o ponto A está ali, ó, exatamente na interseção, no único ponto onde esses 3 planos se interceptam, tá bom? E esse tipo de sistema, né, que possui uma solução, ele é chamado de SPD, né, Sistema Possível Determinado. Só existe uma solução, uma interseção entre os 3 planos. E com isso finalizamos este exercício.